Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais um evento do curso de Fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. É um prazer enorme receber Nayara Alves aqui no nosso curso. Muito obrigada, Nayara, por ter aceito o nosso convite. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem bacana com Nayara, que é professora de História e locutora da Rádio Antena 1 Rio. E esse bate-papo vai ser mediado pelo nosso professor João Lopes. João, muito obrigada por ter aceito participar. E queria aproveitar e agradecer a professora Isabela também, que bem ou mal foi nos bastidores, ajudou a organizar o evento, a organizar todos os bastidores do evento. Obrigada, Isabela, pela parceria de sempre. Todos que estão aqui, sejam bem-vindos, aproveitem, tirem suas dúvidas. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse mundo da locução, como a fonoaudiologia pode contribuir, ou como contribuiu, de certa forma, com a Nayara. Vamos conhecer a carreira da Nayara. Então, façam perguntas, tirem suas dúvidas, aproveitem essa visita ilustre que estamos tendo aqui no curso hoje, tá bom? Eu vou passar a palavra para o professor João, que vai comandar, a partir de agora, esse bate-papo. Obrigada, Fabrícia. Obrigada. Boa tarde. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite para ser mediador desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser delicioso. Obrigado, Fabrícia. Obrigado, Isabela. Eu acho que a iniciativa e a criatividade de vocês está acima de tudo. Essa nova proposta da universidade de vir com conversa, de proporcionar que outros profissionais falem um pouco sobre a trajetória deles, sobre a relação com a fonoaudiologia, sobre a relação com a voz, principalmente, é importantíssimo para os nossos acadêmicos e para todas as pessoas que estão aqui nesse bate-papo, que vai ser, como eu falei, delicioso. Então, tenho que agradecer primeiramente a Fabrícia e a Isabela, porque vocês foram muito criativas. Essa iniciativa de vocês é brilhante e tomara que perdure, que fique por vários e vários anos. Eu estou aqui com uma pessoa que é muito querida para mim. Foi encontro amoroso assim no primeiro dia. A Nayara Alves, a gente se conheceu na pós-graduação que nós fizemos juntos em mídias. Eu não lembro o nome da pós-graduação, já esqueci. Mídias e Tecnologia Educacional. Isso, Mídias e Tecnologias Educacional. A gente fez junto essa pós-graduação e criamos um vínculo logo no primeiro momento, de verdade, no primeiro dia. E não nos descolamos mais. E aí eu tenho o prazer de tê-la aqui hoje em dia como convidada, e eu queria muito que ela se apresentasse, porque a honra é nossa de tê-la aqui, e eu gostaria que você se apresentasse e falasse quem você é, Nayara. É melhor você falar do que eu tentar falar alguma coisa sobre você. Imagina, nossa, quantos elogios. Vocês estão me envaidecendo, hein? Não pode. Bom, uma boa tarde para todo mundo. Super obrigada, né? Vou agradecer primeiro, óbvio, né, o João, que me convidou, né, porque a gente se conheceu nessa especialização, mas a coordenação do curso de fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida e todos os alunos e aqui presentes. Vamos aproveitar ao máximo essa tarde, que vai ser muito gostosa, vai ser muito gratificante. Eu espero, na medida do possível, poder contribuir ao máximo com a minha história profissional, né, contando um pouco, a gente trocando aí muito... Falando de voz, né? Quem é a Nayara? A Nayara Alves é locutora de rádio desde os 17 anos. Eu não tenho problema com idade, não. Tenho 53 anos, quase 5.4. Comecei com locução em rádio de 17 para 18. Eu comecei trabalhando na antiga Rádio Imprensa. Os mais jovens aqui provavelmente não conhecem. Ela era uma rádio FM que trabalhava no dial, né? Que é 102.1, onde é a Mix hoje. E que depois, né, com 26 anos, se formou em História pela Universidade Federal Fluminense. Então, assim, são carreiras bastante distintas, mas, ao mesmo tempo, são profissões que trabalham com a voz, não é isso? Enfim,
quer que eu fale um pouco mais, assim, contar um pouco mais de como começou a minha história? Quer fazer uma pergunta específica, ou, João, eu posso começar a falar direto? Não, pois é, esse primeiro momento a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória mesmo. Você já falou um pouco, você disse que começou aos 17 anos como locutora. Isso, é 17 para 18, exatamente, exatamente. Eu fiz um teste nessa antiga rádio, né, Rádio Imprensa, e aí, passando um pouco assim, como tem um certo tempo, né, aí aquela coisa de telefone, na época, a Eunice Cury, que era a dona, não sei se ainda é a dona, né, do Dial, aí ligou para mim, perguntou, só que olha que coisa interessante, eu com 17 para 18 anos, obviamente eu nunca tinha trabalhado, era recém-formado, tinha terminado o antigo segundo grau, eu até tentei na época, eu tinha tentado vestibular para comunicação, não tinha passado, então eu estava literalmente à toa. Aí ela falou, não, vem para cá. E quando ela como se fosse uma entrevista mesmo, ela viu que eu não trabalhava, nunca tinha trabalhado, que eu tinha 17 para 18 anos. Aí, mas olha só que coisa interessante, né? A minha voz, eu dizia antigamente que eu tinha voz de velha. Hoje, aos 50 e poucos, eu digo que minha voz, ela está na faixa etária, assim, eu acho que ideal, né, adequada, porque eu tenho essa voz desde que eu tinha 17, né, para adolescência, e era muito interessante quando as pessoas ligavam telefone fixo e até mesmo celular, né? A senhora, eu falei, pô, com 20 e poucos anos, todo mundo me chamava de senhora. De manhã, então, quando eu acordo, aquela voz pesada, grossa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, com 50 e poucos, não. Eu tô com a voz realmente. Isso era muito interessante. Então, quando a Eunice me conheceu, ela falou assim, você é uma garota, tipo, né? Porque a gente gravava assim, ela não associou aquela voz a uma adolescente, né? Muito interessante isso. E ela falou assim, bom, você não posso nem te empregar ainda, né? Vai estagiando aí. Aí eu comecei, né? Alguns meses, fiquei estagiando lá. O que é estagiar? Aprender a mexer no equipamento, né? Nos equipamentos, na mesa de som. Fiquei alguns meses até que finalmente eu consegui estrear como locutora. Até então, eu nunca tinha trabalhado nada com voz. A minha experiência de achar que a minha voz era muito bacana foi uma professora de literatura no ensino médio, no antigo segundo grau, que pediu, sabe essa coisa assim, ó, lê aí para mim esse texto aí, sabe essa coisa de professor? Lê aí. Aí eu fui lá e eu comecei a ler, aí a professora, nossa, mas que voz. Aí ela falou que a minha voz, eu lembro disso até hoje, parecia a Iris Letieri. Os mais experientes aí vão lembrar. A Iris Letieri, para quem não lembra, para quem não sabe quem é locutora, e ela era a voz, né, a referência do aeroporto internacional, o aeroporto Tom Jobim. Então, quando os voos internacionais chegavam, né, ela tinha aquela voz assim bastante sensual, né? Bem-vindo ao aeroporto internacional do Galeão do Rio de Janeiro. Né? Aí a pessoa se sentia caramba, né? Então assim, a minha voz, na verdade, o meu timbre de voz se assemelhava muito a Iris Letieri, então tinha aquela associação. Mas eu tinha aquela história, eu, Gaga, como assim, Gaga ser locutora? Então isso para mim eram coisas muito distintas, né? Bem, como é que é assim, uma gaga pode ser locutora? Então, até que eu acreditei, né, de que vou contar como é a minha história da gagueira. Posso comentar, João? Não, era isso que eu ia perguntar agora, Isso. porque eu já sei que você passou por um período, né? Vamos falar gagueira, que você tinha a gagueira, e é claro que assim isso causa muita curiosidade. Como é que você criou os artifícios para superar a gagueira, digamos assim? Eu acho que para qualquer dificuldade que a gente tenha no nosso dia a dia, a gente tem que ter determinação e muito, muito foco, né, perseverança, né, como a gente fala hoje em dia. Eu não sei se minha mãe disse que eu tomei um tombo, um berço, não sei se exatamente se isso tem alguma coisa a ver, mas eu estudei a minha vida toda em escola pública, tive muita dificuldade de aprender a ler quando eu entrei lá no antigo CA, primeira série, até repetir, por quê? Porque eu era muito gaga, aquela história de vovô viu a uva, e assim, eu sou de uma família muito simples, muito humilde, e naquela época, eu nem sei, João, se já existia essas sessões de fono, isso, sei lá, né, 40 anos atrás, se é que existia isso em um sistema de saúde público, né?
Então, eu lembro da minha mãe me levar para um pediatra, e pediatra, né? Eu era criança, 5, 6, 7 anos, ele dizer que era para eu ler em voz alta na frente do espelho. Como eu, óbvio, sofria muito bullying, né? E aquilo me incomodava, obviamente, né? Porque ninguém queria apresentar trabalho comigo na sala de aula, sabe que criança é perverso, né? Aluno de escola é horrível. Então, assim, eu comecei a fazer esse exercício. Olha que coisa louca isso, né? Então, eu comecei realmente. Ele falou assim, aí eu lembro disso muito claro até hoje. Ele, olha, antes de você tomar banho, quando você for escovar seu dente, você pega lá um livro, qualquer livro, e começa a ler na frente dos. Vai treinando. E assim eu fiz durante muito tempo, João, mas muito, eu diria que muitos anos. E é a única explicação que eu vejo hoje para que minha voz tenha se desenvolvido, né? O timbre de voz, eu não sei se é uma coisa nata, aí também não tenho explicação científica para isso, mas foi o que eu tive, o primeiro contato de trabalhar a minha voz. Com a pré-adolescência, eu percebi que a gagueira havia desaparecido, mas em situações assim de tensão, de desconforto emocional, eu trocava letras. Então, assim, aí eu voltava a intensificar os exercícios. Mas que exercícios? A ler mesmo livro, jornal, na frente do espelho, 10, 15 minutos, e fazia lendo voz alta. Lia durante muito tempo, gente. Até que depois a coisa parece que desencana, como eu disse, aí já na adolescência, fazendo o ensino médio, a professora de literatura, eu lendo lá em voz alta, só que no meu subconsciente eu ainda era gaga. Mesmo a professora, os colegas dizendo, não, você tem uma voz maravilhosa, você não é gaga. Eu falei, não, não, eu sou gaga. É muito louco isso, né? A gente, aí tem a questão da autoafirmação. É, eu deixei de ser gaga, mas como? Não, eu sou gaga. Até hoje, eu sei que, na minha cabeça, eu sou gaga, entendeu? Aí, como assim trabalhar em rádio? Mas tinha aquele sonho, né? Eu sempre gostei muito de música, mas na minha cabeça, como é que eu vou trabalhar em rádio sendo gaga? Isso é algo, né, totalmente díspare, não existe essa possibilidade. Até que a minha irmã conhecia um rapaz e o irmão dele era locutor de rádio. Aí eu falei assim, caramba, vou perguntar como é que se faz para trabalhar em rádio. Aí ele veio com essa história, você tem que fazer ou você faz um curso, ou você faz um teste, e aí ele realmente me indicou. Ele, na época, trabalhava na TV Manchete, me indicou a fazer um teste na antiga Rádio Imprensa, que eles aceitavam pessoas que não tinham experiência. Como eu disse há pouco, que eu não tinha experiência nenhuma, eu falei, vou lá ver qual é, já que dizem que eu tenho uma voz boa, vai que dá certo. E foi exatamente isso. Então, eu tenho assim uma grande gratidão pela dona Eunice Cury de ter ouvido a minha voz com 17 anos, ter gostado e ter me dado a oportunidade de estagiar. Comecei, e aí sim, João, só depois que eu fui fazer uma fono para poder trabalhar, mastigar, mas isso aí eu já estava trabalhando em rádio. Coisa assim, de 18 para 19 anos que eu fui fazer fono, assim, realmente como profissional, saber fazer alguns exercícios, e aí o resto é história, né? Assim, então você procurou espontaneamente uma profissional de fonoaudiologia para fazer o tratamento, foi isso? Isso, isso. Eu já estava trabalhando em rádio. Na época eu não estava nem. Eu trabalhei um ano aqui na Rádio Imprensa, depois eu tive a oportunidade de trabalhar na antiga TV Norte, que era uma afiliada da Rede Globo, na época da TV Norte Fluminense, aqui em Campos, né? Região do Norte Fluminense aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu Sim. estava trabalhando lá, aí sim que eu realmente procurei um profissional, um fono de lá da cidade e fiz vários exercícios. Aí eu não lembro exatamente, como já faz muito tempo, mas aí sim eu realmente fiz vários exercícios para melhorar a articulação. E depois, aí sim, que eu fui procurar um curso de locução, alguns detalhes, mas você vê como é que. Quer dizer, acabei fazendo a trajetória um pouco inversa, né? Mas foram não só o fono, como depois o curso de locução, só veio, como é que se diz, assim, fortalecer a questão do que eu quero de como locutor e trabalhar melhor e ter o melhor aproveitamento da minha voz. Eu tenho uma curiosidade, eu já vou voltar para essa área da fonoaudiologia, mas eu acho que é uma curiosidade de todos nós que estamos aqui. O que é necessário para que uma pessoa possa ser locutor de uma rádio? Eu queria esse caminho, se você pudesse indicar, porque eu sei que tem pessoas aqui interessadas
em seguir essa área. E, por outro lado, outra pergunta, dentro desse curso, do que se faz, existe um profissional da voz, um fonoaudiólogo melhor, fazendo o trabalho junto, dentro do curso de locução? Como é que é isso, Nayara? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Maravilha. Bom, vamos lá. Tudo muda, né? A gente vive, ainda bem que vivemos num mundo, né, em constante movimento. Como eu cheguei a falar ainda há pouco, quando eu comecei em rádio, a gente só tinha os dois veículos, rádio e TV. Então você só tinha isso. E o profissional, a mulher, na verdade, não existia locução feminina na TV, só eram os homens. Rádio, aí sim, rádio empregava, né, aceitava locução feminina. Mas os anos, né, o mundo mudou. E hoje, né, aí já avançando aí 20, 30 anos de estrada, hoje a gente tem multiplataformas, ainda bem. Então hoje não só o rádio, a TV, a gente tem essa infinidade de internet e uma série de outras profissões hoje em dia, né? Nossa, coaching, sabe-se lá o que mais, né? Até pastor, né? Líderes religiosos trabalham com a voz, fazem é necessário, né, trabalhar, vendedor, existem algumas lojas, dependendo do produto, call center, trabalha com uma preparação para que o profissional tenha um melhor desempenho com a voz. Então, assim, trabalhar em rádio há 20, 30 anos atrás, era fundamental ter uma bela voz. Tinha que ter vozeirão, tanto voz feminina quanto masculina. Hoje em dia, século XXI, isso caiu por terra. Não há necessidade mais de ter uma voz contralto, uma coisa assim. Isso não há. Você precisa, sim, ser um profissional, ser homem ou mulher, né? Não importa, engajado, né? Que saiba falar, se expressar bem. Porque tudo pode ser trabalhado. Para isso existem os profissionais de fonoaudiologia. E no curso de locução, bons cursos de locução, sim, além de treinamento, né, com profissionais de fono, pelo menos eu conheço 2 que têm profissionais, cursos profissionalizantes que dão o registro, né, profissional. Eles trabalham com módulos e aí tem lá um profissional de fono, assim como outros profissionais da área, locutores, operadores, sonoplastas, que fazem com que essa preparação completa desse profissional que tem interesse em trabalhar em rádio. Sim. Então, tem profissionais específicos que trabalham fazem um trabalho de qualidade vocal, de melhora, de respiração, Porque aquecimento. o que acontece, João? Não basta também só fazer fono para trabalhar em rádio, isso não é o suficiente. Né? Tem toda uma série de outros pré-requisitos para saber, tem que pensar, vai trabalhar Natal, Carnaval, Ano Novo, tem que ter uma coordenação motora para mexer nos equipamentos, né? Enfim, uma série de outros detalhes para saber se de fato é aquilo que a pessoa, às vezes a pessoa quer, mas quando ela começa a conhecer, ter conhecimento, putz, não tem nada a ver comigo. Então, assim, eu acho interessante que a pessoa realmente faça um curso profissionalizante para, de fato, ela não se decepcionar, fazer um investimento, né? Porque às vezes é um sonho, mas aquilo não é bem para ela, né? Não estou desestimulando ninguém, não. É só mesmo para a pessoa realmente ter conhecimento daquilo que ela pretende fazer. Nayara, uma coisa que me chama a atenção é o fato de que hoje eu percebo, você já comentou isso, mas hoje eu percebo uma desconstrução vocal desses novos locutores. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho vozes muito diferentes. Às vezes, vozes agudas demais, vozes que desafinam até mesmo ao falar, e isso acaba criando uma identidade. Ou seja, a gente se identifica. Eu vou dar um exemplo, eu acho que não é comum a todos, mas de um programa que eu assisto. Tá, vou falar da minha intimidade. Tem um programa chamado De Férias com o Ex, que o locutor é a voz mais estranha do mundo e que a gente tem um certo estranhamento e depois a gente se adapta e sente falta daquela voz. Isso me chama muita atenção. Você me falou que é uma situação que vem acontecendo desde agora, desse novo século, dessa nova proposta do século XXI. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essas desconstruções vocais, sobre essas vozes estranhas, essas vozes diferentes?
Então, assim, eu venho pensando muito nisso, né? A gente vem comentando, inclusive, com os colegas, não só da Antena 1, como os outros, os profissionais até mais velhos, da minha faixa etária, que começaram comigo, né, em rádio. Tudo eu acho que tem seu ponto positivo e negativo, vamos dizer assim. Por um lado, eu acho assim que oportuniza. Então, assim, né? Porque oportuniza qualquer pessoa, acho que é aquilo. Hoje em dia, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Entendeu? Como eu disse, basta você ter foco, determinação, você tem que se dedicar e vai à luta. Então, para isso existem profissionais, você treina e vai à luta, acho que para tudo na vida. Então, acho que isso é super positivo. Por outro lado, existem alguns produtos, né, vou chamar de produtos, plataformas, por exemplo, a Antena 1, que é uma rádio que a gente chama de AC, adulto contemporâneo, que tem, o que seria? Vulgarmente chamando rádio de velho, né, que toca uma música, né, músicas mais velhas, né, porque os meus alunos falam, a minha avó, a minha mãe ouve esse tipo de rádio. Um adolescente, provavelmente os alunos da Veiga, mais jovens, 20 e poucos, não se identificam com a Antena 1, entendeu? Tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Então, por um lado, você associar, né, uma voz mais jovem, anunciar, né, ou desanunciar um Elvis Presley, aquilo para um ouvinte mais velho, aquilo assim, há um certo estranhamento. Mas como você mesmo disse, nada que a gente não possa se adaptar. O ser humano é mágico para isso, né? A gente se adapta. Então, assim, o que eu acho que também tem muito a ver hoje, independente, né, com essa avalanche de podcasts, de web rádios, ou de canais, meio youtubers da vida, você tem que ter conteúdo. E eu acrescento mais, eu acho que o profissional, ele tem que ter coerência naquela proposta. Se você vai fazer um podcast, você vai fazer um podcast, vai falar sobre o quê? Você tem conteúdo, você tem propriedade daquele podcast, do assunto do podcast que você está propondo a fazer, então tá tudo bem. Entendeu? Seja o podcast, seja o seu canal do YouTube. Então, acho que você tem que ser coerente naquilo que você se propõe a fazer. Por isso, a questão do planejamento, do roteiro, acho que para tudo, né? Você traçar metas para você poder alcançar o teu objetivo. Eu acho que é isso, entendeu? Então, assim, se você entrega um bom conteúdo na internet, no teu programa de rádio, tá tudo bem, por mais que soe, né, como você falou, um certo estranhamento daquela voz. Porque, de repente, aquela fala, aquele caco vai se identificar com aquele produto que você está entregando para o teu ouvinte, né? Não, é Então, eu acho exatamente que é isso. isso. Não, perfeito isso como você se colocou agora, porque eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade na vida. E todo mundo tem que mostrar sua qualidade profissional, seja lá qual for. Eu lembro, Nayara, da situação que eu mais vivi quando eu defendi o meu doutorado e escrevi o meu doutorado, que foi vários profissionais virarem para mim e dizerem assim: você vai falar sobre a voz da Elza Soares? Você vai falar sobre os defeitos da voz da Elza Soares? Não, eu não queria falar sobre os defeitos, como eu não falei. Eu falei sobre a qualidade de uma voz que já é diferente para o mercado. Ou seja, como é que ela se expressa, uma voz que vem cheia de estranhamento, cheia de ruído e tudo mais, e como ela se mantém no mercado com essa voz tão diferente para o público. Então, assim, essa quebra de paradigma é muito importante para todos nós, né? A gente pode fazer isso o tempo todo, a gente pode realmente proporcionar, trazer essas possibilidades sonoras, afetivas o tempo todo. Em cima disso, eu vejo que você tem um grande diferencial que eu queria que você falasse agora um pouco, pelo seguinte: a gente ainda não estava gravando e você me falou da sua representatividade como mulher negra, como mulher que veio de uma classe menos abastada e conseguiu modificar isso. Então, eu acho que isso é um exemplo para todos nós e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, sim, sim. E aí eu vou até pegar um gancho. Você falou da Elsa, e hoje eu vou citar a Jojo Todinho. Sim, sim. Pode não ter uma voz dentro de um padrão, digamos assim, né? Uma voz mais bem trabalhada, mas assim, então hoje, a geração de hoje, ela quer
uma representatividade, ela quer coerência, coerência com o que você canta, com o que você escreve, com o que você produz na internet, com o que você se comporta, entendeu? Não existe mais no mundo de hoje, nesse mundo virtual, né, que a gente está vivendo, você cantar uma coisa, você dar entrevista, criar aquele personagem e na tua rede social, no teu dia a dia, sabe assim, encher a cara ou fazer, sabe, não ser coerente. A gente precisa ser coerente. E não precisa ser artista não, né, João? Professores, então acho que todo e qualquer profissional que quer ou merece respeito, eu acho que tem que passar por aí. Entendeu? Então, assim, como eu disse, aí falando um pouco da Nayara, a Nayara era uma voz quando começou. Entendeu? Hoje não. Hoje eu tenho muito orgulho, né? Faço questão, principalmente para os meus alunos, dou aula, já trabalhei em comunidades, né? Sou professora de história em escola pública, então assim, é dizer para ele que a Nayara é de origem humilde, morou na zona oeste do Rio de Janeiro, mulher negra. Eu não sou rica, mas eu tenho uma representatividade no mercado. Se olha hoje, quantas locutoras negras existem no rádio FM aqui do Rio de Janeiro? Só conheço uma que está no ar, entendeu? E ela é uma jovem, mas quando eu comecei não tinha nenhuma. E olha que coisa louca, João, eu passei por várias situações, por isso que eu digo, adoro as redes sociais, hoje todo mundo sabe que eu sou uma mulher, uma jovem senhora negra. Quantas vezes eu cheguei assim, e ver ouvinte chegar com caixa de bombom e quando me vê, assim, o olho arregalar porque de estar decepcionado, porque achar que eu era uma mulher loura de 1,80 m, do olho azul. Né? Porque existe, né, um estigma, né, um estereótipo, né, daquela mulher. Eu sei que eu tenho uma voz sensual e de repente se deparar com aquela mulher tipicamente brasileira, negra, sabe assim, né, 1,70 m, cabelo, gente, e assim é muito louco. Então hoje não, eu sou neguinha assim, ponto, entendeu? Mas isso há 20, 30 anos atrás, isso era uma aberração, gente. Né? Por outro lado, eu cheguei a fazer alguns testes de voz, aí quando as pessoas, quando chegavam nas agências para fazer um teste de voz, para gravar um piloto, né, de algum comercial, e assim, tipo, cadê a locutora, já chegou? Não associar que essa voz, que era eu, entendeu? Isso é muito louco, muito louco. Mas, assim, eu acho que o importante é que eu não desisti e você que está me ouvindo aqui, me vendo, não desista. Acho que essa é a grande lição que eu posso deixar para você. Maravilhosa. Nayara, voltando agora um pouquinho para essa sua relação com o trabalho de voz, com a voz, com a fonoaudiologia, você tem algum hábito, assim, algum ritual vocal antes de começar o seu dia como locutora na Antena 1 Rio? Você aquece voz? Eu queria saber um pouco do que você faz no seu dia a dia com relação à sua voz, com os cuidados vocais. Não, eu sou meio assim, não cuido, não faço nenhum tipo de exercício, nada. Não lembro mais de nada, João. Agora, ao longo dos anos, a gente, né, que trabalha com voz, a gente aprende a lidar e trabalhar com certos... a gente se conhece, mais do que a voz conhece o nosso corpo. Então, assim, o que eu percebo hoje? Hoje não, ao longo dos anos. Primeiro, eu não tomo leite e nem consumo derivados, apesar de ser apaixonada por chocolate. De vez em quando eu dou lá, mas bora aquela barra de chocolate. Mas por quê? Para mim, aí eu não posso falar pelos outros, a Nayara locutora, a Nayara professora, chocolate, derivados de leite, o leite da pigarro, ele gera aquela mucosa, né? Aquela coisa desagradável, né? Excesso de muco, né? Isso. Então, assim, ainda mais eu que trabalho de manhã, isso é terrível. Então, assim, não consumo leite nem produto de queijo, apesar de adorar, esquece isso. Isso, assim, para mim, quando eu tirei o leite da minha vida, foi um divisor de águas. É uma coisa assim, foi uma coisa impressionante. Amendoim, sabe, alguns produtos oleaginosas, porque não sei se starta um processo alérgico, né? Outra coisa, eu só tomo banho frio. Então, assim, é terrível. Só tomo por quê? Por conta rinite, as ites da vida, rinite, como é que é? Faringite, todas as ites da vida. O banho Sinusite. frio.
Sinusite, nossa, o banho frio também foi um outro assim divisor de águas na minha vida. E eu tomo, assim, o que que acontecia comigo? Todo início de período letivo, por conta do contato das escolas, né, com as turmas, eu ficava muito gripada. Então, acho que já vão aí uns 15 anos por aí, eu tomo a vacina da gripe. Hoje em dia, né, ela é distribuída, né, nos postos, no SUS, né, nos postos, nas clínicas, é, hospitais públicos, mas assim, antes de ser um produto, né, de ser aplicado gratuitamente, eu pagava, né, para tomar a vacina da gripe. Então, assim, todo ano é sagrado. Então, assim, eu não fico gripada, eu não fico resfriada, eu sinto aquela sensação esquisita. Então, assim, são coisas que você vê aí 10, 15 anos tomando uma vacina e banho frio e sem leite, não parece nada, assim, faz uma diferença. Com relação a gelado, tomo gelado de manhã sem o menor problema, adoro botar aquele copo cheio de gelo e faço isso de manhã. Amarradona, não tem nenhum problema com o negócio de frio, quente, sabe? Assim, tomo gelo, não tenho a menor restrição. Agora, bebo muita água. Muita, 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 muita água. Dou aula bebendo água, trabalho com garrafa d'água. Isso para mim, assim, é oxigênio. Ah, que ótimo, que bom saber disso. Então, assim, os rituais vocais, como aquecimento e tudo mais, você não tem esse hábito, não faz. Não, não, não Ah, faço. e no período que você fez fonoaudiologia, ou seja, tratamento fonoaudiológico, você procurou por conta da gagueira ou foi porque você já estava na área de locução e queria melhorar a sua performance vocal? Foi qual motivo? Não, eu realmente queria aperfeiçoar a minha fala, já, assim, né, articulação, questão de gravação de comercial, porque nessa coisa da respiração. Então, assim, eu tinha certa dificuldade. Agora, eu também tive um problema. Teve uma época que eu engordei muito. E uma outra coisa que é terrível, sem querer ser preconceituosa, eu sei que existe uma onda de corpo livre, ok, mas faz diferença. Né? Eu tive 90, hoje estou com 72 quilos. Assim, mas eu já tive 90 e alguma coisa, nem lembro mais, mas assim, quando eu emagreci muito, eu senti assim, caramba, porque a gente ronca, nossa, sabe assim, tudo fica, né? Não estou querendo fazer apologia a nada, estou falando da história da Nayara locutora. Fez uma grande diferença ter uma grande perda de peso. E aí, consequentemente, a atividade física, né? Vem aí um encadeamento. Mas lá atrás, a fono foi para melhorar o desempenho da locução. Ah, tá ok, ótimo. Nayara, você, por ser uma locutora tipicamente carioca, você aqui do Rio, de uma rádio aqui do Rio, você já percebeu algum processo onde um sotaque pudesse te prejudicar ou uma exigência de neutralização de sotaque para que não identificassem você pela região onde você vive? Isso já aconteceu com você? Sim, nossa, muito, muito, muito. Principalmente gravação de comercial. Eu também gravo essa coisa de, como é que dá o nome? Espera telefônica, serviço de telefonia. Então, quando a gente grava para nível de Brasil, a primeira coisa, ó, sem sotaque. Então, assim, aí eu dou aquela policiada. Porque no nosso dia a dia a gente fala mesmo arroz, enche a É. boca com casquinha e por aí vai, tipicamente carioca, né? Mas, assim, na hora de gravar, acho que vira uma chave aqui, né? Meio que. Mas também, como eu já estou acostumada, sem ficar pedante, né? Aquela coisa de arroz, né? De puxar, né? Eu procuro. Hoje, comigo, é um processo mais natural. Mas a gente tem que tomar muito cuidado mesmo já passei sim várias situações até hoje. Se tiver que gravar alguma coisa para fora, paulista não gosta do chiado, né? Do X carioca. É verdade. Pois é, e me diz uma coisa: existe fonoaudiólogo dentro das rádios para trabalhar com vocês? Ou a fonoaudiologia não existe dentro das rádios? Como é que é isso? Não, nunca tive. Já trabalhei em diversas rádios, nunca passei por isso. Nunca, nenhuma. Né? Tem assim, a gente precisa para dar aula, mas para locução de rádio, nunca. Nunca trabalhei, já trabalhei em diversas rádios, grande, pequena, média, nenhuma, ó, passa lá pelo exame, nem exame admissional ou exame demissional,
Nunca passei. Nada. É interessante, né? Então, vocês não passam por um processo de avaliação da voz, um profissional que cuide da voz e nem da parte auditiva, é isso? Não, auditiva sim. Ah, Voz não, só auditiva. tá, ok. Então, Tá? Algumas empresas, algumas emissoras pedem aí para o exame admissional, periódico, né, que eles chamam, uma vez por ano, e o demissional, mas o auditivo, porque a gente trabalha muito com fone, né? É só isso, mas de voz, nunca. ótimo. Bom saber disso. Os acadêmicos de fonoaudiologia, os profissionais, a proposta que eu faço é que vocês pensem em projetos, tá? Para mandar para as rádios. É importantíssimo. É uma área que não tem profissional de fonoaudiologia. Vou deixar vocês amadurecerem essa ideia. Eu acho que agora... É que eu tenho tanta pergunta. Se deixar, eu vou fazendo perguntas, mas a gente tem que ver no chat se tem perguntas, né? Senão vai ficar entre nós dois aqui. Então, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Não tem, mas João, a gente pode abrir para as perguntas, Oi. né? Isso que eu ia falar, por enquanto não tem, né? Na verdade, estava todo mundo aqui falando, nossa, professora de história e locutora, que incrível, né? Então, assim, mas não temos perguntas por enquanto, não. Fiquem à vontade, pode perguntar. Mas vai perguntando então, João, fica à vontade. Não, pois é, porque se deixar eu vou perguntando o tempo todo. Vamos lá. A Polly vai fazer uma pergunta. Nayara, o que deixa a sua voz mais vulnerável? Ou você é uma mulher invencível? Não, eu vou te contar que, poxa, assim, nos últimos anos, eu tive um retrocesso, não sei se seria essa a palavra mais adequada. Meu pai faleceu. E aí, olha que coisa louca, né? Depois que meu pai, passado, não exatamente assim na semana, mas passado umas semanas, um mês, uns 2, 3 meses depois, eu fiquei nem gripada. Aí eu peguei uma IT da vida. E fiquei gaga. Voltei a ficar gaga. E aí eu entrei em pânico, né? Aquela coisa assim, falei, caramba, eu não conseguia trabalhar. Emocional. E afetou a sua comunicação, na realidade, de uma maneira geral, então. Exatamente. Mas aí foi tudo. Eu fiquei toda ruim, entendeu? Assim, essa aqui é a verdade. Não só... E aí, assim, me acendeu o alerta. Então, assim, fortes emoções. Nesse caso, chamado de negativo, né? Foi um baque emocional, uma perda, né? Meu pai ficou doente muito tempo, morreu de câncer. Então, aquele processo, aquela situação, internamento e tal. E o que eu achei interessante é que eu jamais imaginei que fosse afetar a minha voz, né? Porque assim, eu não chorava, olha isso, eu chorava, mas eu chorava muito pouco. Mas eu voltei a ficar gaga, então o que eu atribuo? Fortes emoções voltam a abalar a minha dicção, a minha fala, e aí eu volto a ser gaga. Por isso que eu digo assim, acho que a gente nunca deixa de ser gaga, né? A gente vai ser gaga a vida toda. Entendeu? Que a gente controla, né? Minimiza, e é E isso. adaptações, assim, então, né, Nayara? eu acho Adapta, né? Faz adaptações de forma que tem esse controle da sua fluência, da fluência da fala. E aí, quando você perde esse controle emocional, faz a gente perder o controle. Exatamente. Né? Então... Eu sou também uma pessoa assim que preciso dormir bem. Não sou daquela que durmo 4 horas, não. Eu preciso dormir minimamente 6 horas. Tem que dormir. Eu posso, assim, se eu fritar na cama 8 horas, também não adiantou nada. Então, assim, aí o que acontece? Quando eu durmo mal, por qualquer motivo, ou é barulho, preocupação, um pouco de tudo, aí eu sei que no dia seguinte eu vou errar muito na leitura dos jornais, isso acontece. Até quando aí eu tenho que dar aula. O foco, a concentração e até isso. Até a voz um pouco, não fica mais pesada, uma fala mais lenta, você percebe isso? Não, aí a respiração, porque aí o que acontece? A respiração não flui, né? Porque o corpo, né? Aí se falta respiração, aí desequilibra tudo, essa que é a verdade. E o interessante é isso, não só para locução,
na rádio, eu dou aula de noite, como de noite eu troco a data lá dos caras, aí gaguejo, só que ali, como é uma aula, a coisa fica mais assim, é mais tranquila, porque na rádio, né, aí eu tenho que consertar e fica feio, essa que é a verdade. Então, assim, é mais complicado. E nós ouvintes, a gente é uma arte, né? E é uma junção de tantas coisas que você tem que fazer. Você tem que operar os equipamentos, se concentrar na mensagem, não errar, falar bem, impostar sua voz, atender a sequência das músicas. É uma grande É coordenação. uma conjunção de fatores. Assim, eu tô triste, chateada, tô pé da vida e tem que chegar lá, bom dia! Com um sorriso, como se tudo tivesse lindo e maravilhoso. Um trabalho danado, né? Não é fácil, mas a gente é aquilo, acho que liga uma chave e vai embora. Eu gosto muito de trabalhar em rádio, eu amo, 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 amo assim de paixão. Então, às vezes, por mais que eu esteja chateada, muito preocupada, às vezes, né, situações do nosso dia a dia, né, que fogem ao nosso controle, evidentemente, e aí eu chego lá, toco aquelas músicas, vai uma, vai outra, aí eu vou, sabe, passa uns minutos, aí eu já vou, sabe, aquela coisa, vou me... Aliviando, né? Mas é um processo, não é tão simples assim. Tem dias que é um pouco mais difícil mesmo. Sim. Natália, ó, Nayara, quantas horas por dia você usa a voz profissionalmente? E, João, tem dias que é brabo, né? Porque só no ar eu fico 5 horas. Fora coisas que a gente fala, que às vezes tem que gravar. Como é que se diz? Tem, quando eu dou aula, às vezes, nem sei, João, sei lá, umas 10, 12 horas, tem dias que vai por aí. Às vezes eu também gravo audiobook. Quando gravo audiobook, então, aí é aquela semana bem pesada. Então não tem nada tranquilinho, como, por exemplo, vai lá na Antena 1, faz o seu programa de 5 horas e ó, não preciso mais falar absolutamente nada hoje. Ou seja, a coisa Quem dera. continua. Sim, quem dera, quem dera. Nossa. E você não sente a voz fadigar pelo uso excessivo da voz? Como é que é? Então, o que hoje em dia, assim, ela acaba desgastando quando o ambiente muito resfriado, né? Ambiente com muito ar-condicionado. Se tenho que falar muito no ambiente com ar-condicionado, aí é o ressecamento, né? Aí não tem jeito, né? A voz fica, parece que tem um rasgando aqui, né? Aí haja água. E quais são os profissionais de saúde que geralmente você procura? Para a gente saber, para ter uma ideia. Não quero dar exemplo, eu Não, queria que você falasse. não, então, confesso, procuro hoje em dia, né, quando eu tenho um problema e tal, é só mesmo otorrinolaringologista, o nome difícil. Eu procuro. Aí eles têm, eu falo logo, ó, eu sou locutora, sou professora, aí eu percebo que eles têm o maior cuidado, até com relação ao tratamento, medicamento, porque o que que acontece? Às vezes, a gente, não é que eu não costumo ficar rouca, mas eu sei que ela vai tá cansada. E aí é uma estratégia minha também. Sabe o que que eu faço? Eu deito e durmo. Eu procuro Ah, descansar. Não estou com sono, mas eu vou deitar. então, o repouso que você faz, até mesmo para a voz, é dormindo, seria isso, É. né? O repouso não só da voz, mas do corpo. Mas isso eu falo a Nayara. Não sei se é uma dica ou se serviria para outros profissionais também. Eu estou cansada e tal, eu tenho que deitar e dormir. É a forma como você se recupera. Isso. Pois é, isso também muda de pessoa para pessoa, né, Nayara? Que você falou aqui que você bebe água gelada de manhã e que isso te faz bem. Algumas pessoas podem falar assim, meu Deus, ela bebe água gelada de manhã e continua com essa voz maravilhosa. O que que acontece? É de pessoa para pessoa, é de organismo para organismo. Tem alguma coisa beber água gelada para uso profissional da voz? Não, se essa pessoa tem resistência para isso, resistência orgânica, nenhum problema. Então, isso é possível de acontecer. A gente tem umas regrinhas dentro da fonoaudiologia, uma delas é água, temperatura ambiente. Isso sim, claro. Mas se essa pessoa tem esse hábito, como é o seu caso, bebe, se sente bem, não sente nada, tem resistência orgânica, nenhum problema continuar bebendo a água gelada. Então, assim, o dormir também, para você ter uma ideia, eu falo para os meus alunos, gente,
nem sempre dormir significa repouso vocal. Se a pessoa é respiradora oral, se ela ronca, será que ela está fazendo repouso vocal? E aí a gente também tem que refletir, só que para você o dormir já traz um repouso vocal e corporal. Então você está vendo como é que a gente tem que lidar com pessoas de formas diferentes? Por isso que um tratamento fonoaudiológico nunca é igual de uma pessoa para outra, porque a gente é muito diverso. A gente é diverso, não? Dá bem, né? Ainda bem, com certeza. Nayara, agora tem uma pergunta no chat. O Maurício, ele colocou Oi, que é seu Maurício. ouvinte assíduo na antena. Oba! E Beijo para você, Maurício! perguntou qual o seu horário preferido para a locução. Putz, nossa, então, olha que pergunta difícil, Maurício. Eu, como locutora, com esse meu timbre de voz, durante muitos anos, todo mundo só me colocava para trabalhar tarde e noite. Meia-noite, 2 horas da manhã, ai, aquela voz sexy, não sei o quê. E aí eu tive 2 oportunidades de trabalhar há muitos anos atrás, de manhã, e agora, nos últimos 5 anos, que eu estou fazendo esse horário da manhã lá na Antena 1. Eu trabalho de 7 ao meio-dia. E assim, eu confesso que eu estou gostando muito. E que aí eu achava que a minha voz não tinha nada a ver. Olha só, como eu disse, né? Tudo muda, né? Os parâmetros, os padrões. E hoje em dia eu não vejo, não acho que minha voz seja uma voz sexy, olha isso, para trabalhar às 7 horas da manhã. Entendeu? E funciona bem. Então, assim, é muito. Aí, Maurício, eu gosto de trabalhar de noite? Eu gosto, só se fosse fazer um programa de música romântica, entendeu? Uma coisa bem, sabe assim, envolvente, uma coisa bem light, entendeu? Mas assim, hoje eu me sinto muito bem, gosto de trabalhar de manhã, porque aí, como eu acho que minha voz mais tranquila proporciona para quem está acordando, para quem está despertando para o trabalho, para a escola, para a faculdade, sabe, essa leveza. Eu acho que combina. É uma mudança, né, sei lá, de visualizar aí. Tá bom, Maurício? Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui. Você já até respondeu, mas vou pedir para você repetir. O Rafael Assunção, ele faz a seguinte pergunta, Nayara. Nayara, por acaso, você faz uso frequente de exercícios de aquecimento vocal antes das suas locuções? Então, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Não faço nenhum. Não faço nenhum, nem sei, João. Agora, sabe uma coisa que eu esqueci de falar? Uma coisa que eu não faço, que eu não gosto, eu não me sinto bem, João, é fazer o tal do gargarejo. Eu nem sei se isso é saudável. Eu não suporto, não gosto, nenhum. Com, sei lá, com cravo, sabe aquela coisa de cravo, água e sal, cada hora eu invento um produto aí, eu não faço. Nem o tal do própolis, não uso. Como eu disse, como eu não tenho hábito de ficar gripada, essas coisas, então, assim, isso não faz parte do meu dia a dia profissional, ok? Não, eu até concordo com você, porque o gargarejo, só aquele som e aquela postura de erguer o pescoço, né? Colocar o pescoço para trás já é extremamente agressivo, impacta a prega vocal. Então, o gargarejo nem sempre é benéfico e, é claro, dependendo do produto que se utilize, também pode trazer Só vai prejuízos. piorar, né? Exatamente. Então, todo cuidado é pouco, com certeza, Nayara, faz bem você em não fazer os gargarejos. Acho ótimo isso. Pois é. Eu acho que a gente está no fim, né, Polly? Já? É quanto tempo? Já passou rápido, 1 hora? Voou, né? A gente tinha programado 40 minutos, 1 hora, né, Nayara? A gente fica com uma sensação assim de que tem um monte de coisa para falar, para perguntar. Não sei. Eu tinha até separado aqui uma pergunta, já que eu... Pode? Não, por mim Sim. pode perguntar. Não sei se tem tempo aí Eu acho que a gente tem um tempinho, a gente começou 17h10, 17h15, eu acho que rola mais uns Então minutos, né? Sim, ótimo. Nayara, Pode perguntar, Isabela. vou perguntar. Você falou que aparentemente não parece ser afetada pelo choque térmico, vamos dizer assim, quando você bebe gelado e tal. Mas e se for o clima? Tipo, você tem épocas do ano em que é pior para você? Você sente essas mudanças de temperatura? Porque eu sei que o estúdio é bem frio, né?
e seco, esse tipo de ambiente faz diferença para você? Do tipo, eu protejo o meu pescoço, porque muita gente que trabalha em ambientes muito gelados, são profissionais da voz, né? Sente uma necessidade muito grande de estar realmente com essa região mais aquecida. O nosso corpo gosta de manter e busca esse aquecimento, né? Muitas vezes. Uhum. Como é que é isso para você? Então, eu sinto mais assim, quando o tempo seco, né? Esse período agora, o inverno desculpa, o inverno, engraçado, durante um tempo eu achava que era o inverno que me fazia mais essa sensação de as ites, como eu falei. Depois que eu passei a usar as vacinas, isso melhorou muito, mas para mim a primavera é pior, por conta do pólen, né? Eu cheguei a fazer teste alérgico, entendeu? Sabe, negócio de nariz escorrendo. Então, assim, a pior estação para mim é essa agora, é a primavera. Entendeu? Não fico mal, porque, como eu disse, aí foram as mudanças de hábito, tal, do banho frio, retirar os alimentos, a vacina. Eu acho que aí é um conjunto, né, de fatores que faz com que eu fique bem. Mas a primavera, para mim, é o pior, entendeu? Por conta do pólen. O estudo frio, não? Sim, não, é frio, mas aí eu uso casaco, cachecol, essas coisas. Quando eu já tive a oportunidade, né, de viajar para fora do país, então realmente de pegar temperaturas muito baixas. Mas aí é uma alergia como um todo. Aí é o ressecamento de vista e tal, não é só da voz, entendeu? Aí é de um tudo, né? Temperaturas negativas, aí não tem como, né? O primeiro impacto até a gente se acostumar. Cara, esse maluco ele fez ali, sem brincadeira. A gente, aquelas meninas, aquelas. Desculpa. Nayara, me diz uma coisa. Eu estou curioso para saber como é que é a sua rotina, porque eu sei que você tem que estar 7 da manhã já na locução, não é isso? Acho que você... Isso. 7 ou 7h30, eu não estou lembrado o horário que 7 você horas. falou. 7 horas. Como é que é esse dia que antecede? Como é que é isso? Você segue uma Eu rotina? tenho todo um ritual. Boa pergunta, gostei, boa pergunta. Gente, aí tem um ritual. Outra coisa, eu tenho disfunção na tireoide, eu tenho hipotireoidismo. Então, assim, quem conhece, quem sabe, né, uma doença autoimune, então precisa tomar lá o hormônio e dar um tempo para poder fazer ingestão de alimentos. Então, segundo a recomendação médica, eu tenho que tomar tomar um medicamento e só posso comer minimamente de 30 a 40 minutos. Então, eu acordo 4h30 da manhã, tomo o remédio. E aí começa o ritual. Faço um alongamento, entendeu? Para despertar. E aí, assim, eu levo marmita, né? Faço... devido à mudança de peso, né? Eu tenho toda uma alimentação saudável. Então, assim, tem toda aquela preparação de levar, né? Aquela nécessaire com lanche e tal, essas coisas todas, até porque pelo dia todo que vai ficar fora. Então, é isso. Então, levanto, faço alongamento. O ritual é exatamente isso. 4h30 da manhã, tomo o remédio, preparo marmita, tomo banho, aí eu faço um de jejum, me arrumo e tal, partiu a antena 1. Aí, hoje em dia, né, ainda tem mais outro ritual, higienizar todos os equipamentos, né, por conta da pandemia. Então, higienizar tudo, 7 ao meio-dia, eu almoço meio-dia. Então, assim, tem uns horários, lancho, né, faço um lanche lá no intervalo, meio-dia eu almoço, como eu ajudo lá na programação da rádio, e aí eu tenho uma parte do lanche, venho para casa, tomo banho, preparo para aula, faço alguma gravação. Aí, essa parte da tarde, que aí depende. Às vezes eu tenho que ficar um pouquinho mais na rádio, às vezes eu tenho que ir para um estúdio fazer alguma gravação, ou tenho que vir para casa fazer alguma gravação aqui no meu home studio, entendeu? Preparar uma aula de noite, ou então, quando não tem aula de noite, eu faço mestrado. Não sei nem se você sabe, João, estou fazendo mestrado. Então, assim, Olha. Aí vamos estudar. Estuda para o mestrado, estuda, prepara trabalho. Gente, agora sim, aí eu tento dormir no máximo 11 horas da noite. Aí é aquilo, como eu preciso dormir, se eu for dormir 11h30, meia-noite, como diz na gíria, vai dar ruim, entendeu? Eu deixo para fazer isso quando faço fim de semana. Ah, sim. Não, agora me fale sobre o mestrado. Eu acho que é uma curiosidade que nós agora queremos saber em que área que você está fazendo. Pois é, olha só, culpa da Universidade Veiga de Almeida. Olha que coisa interessante. Eu, professora de História,
eu tive um problema no ombro, aí fui afastada da sala de aula e eu acabei me tornando diretora adjunta ou vice-diretora, como queiram. E aí fiquei muito tempo afastada da sala de aula. Quando eu voltei para a sala de aula, por opção, e aí eu me deparei com um mundo que não cabia aquela minha sala, o famoso cuspigis não cabia mais. E aí a minha necessidade de fazer uma atualização. Achei o curso da especialização da Veiga em mídias e tecnologias para a educação. João, eu gostei tanto que a universidade não me ouça, né? Mas eu fiquei tão apaixonada por tudo daquilo que eu aprendi. Eu acho que foi um momento, né? Mudanças assim também na minha vida pessoal. E aí, o que eu fiz? Estudei e estou fazendo mestrado em quê? Em mídias e tecnologia para a educação. Olha, Entendeu? fantástico Assim, isso. não estou fazendo na área de história, assim, por opção mesmo, né? Não consigo assim, acabei, porque eu sempre tinha uma certa angústia de associar a minha experiência no meio da comunicação, em rádio, né, com a educação. E aí, com o advento, né, da tecnologia, das mídias, das redes sociais, eu acho que eu estou no momento certo. Então, assim, associar, você vê que eu criei um canal, criei podcast para os meus alunos, então, assim, estou super feliz, eu acho que tem muito mais a produzir com essa minha expertise da área da comunicação para os meus alunos da rede pública, né? Pelo menos esse é o meu foco, entendeu? Então, esse mestrado é em tecnologias para a educação. Ai, fantástico. Olha só, o seu fã número 1, que o Maurício, eu acho que é o seu fã número 1. Ele está fazendo mais uma pergunta para você. Já aconteceu de você perder a voz no ar lá na Antena 1 Rio? Não, no ar não. Não, só assim, antes de eu tomar as vacinas e tal, que eu ficava gripada, isso aconteceu. Porque eu ficava gripada, pum. Uma coisa que eu lembrei agora. Sabe aquelas pastilhas, drops, house? Sim. Acho que todo mundo já experimentou, né? Existe, eu não faço, eu não chupo bala. Mas antigamente, e do nada eu descobri um dia, eu fui experimentar, isso há muitos anos, tá? Não sei nem se ainda continua. Aquele house preto, ele tem não tem um preto aí, não sei se, eu não sei se Tem isso. eu não sei se a composição do produto ainda é a mesma, mas há muitos anos atrás, um colega me deu, e aí eu descobri que eu tinha alergia, eu perdi a voz, eu fiquei rouca com house preto. Olha, Nunca mais eu chupei house na minha vida. Eu tive que... alergia, isso há muitos anos, muitos anos. Aí, Pois assim, é. no ar isso nunca aconteceu, Maurício, mas aconteceu esse processo de ficar gripada ou essa história do house aí. E que a gente realmente não recomenda. Nenhuma bala de hortelã, de menta, para quem vai falar, vai usar a voz profissionalmente. Porque esse vapor é extremamente, o vaporzinho que sai dessas balas, né, é extremamente anestesiante e acaba fazendo com que se perca a sensibilidade de toda a estrutura da faringe, da laringe, e aí a gente acaba abusando da voz e trazendo prejuízos sonoros futuros, como a rouquidão, por exemplo, que pode ser que, de uma certa forma, tenha acontecido contigo. Com certeza. Pois é, o Rafa está fazendo outra pergunta. Nayara, o que você acha sobre esse grande avanço do podcast nos dias de hoje? Nossa, Boa pergunta do Rafa. eu acho assim que abriu, sabe assim, aquele mar vermelho, né? Coisa assim. Nossa, nós saímos, né? Nós que eu digo todo ser humano, tá? Que sabe falar, com celular, todo mundo agora virou protagonista. E eu acho isso bom demais. Como eu disse no nosso início do nosso papo, você criou um roteiro, você tem conteúdo, então vai à luta, entendeu? Assim, você pode. E aí existe uma série de cursos, né? De, de, assim, aprofundamento, né, para você saber aí, você tem que descobrir o teu nicho, para quem você quer falar, como você vai falar, porque para dar certo, Rafa, né, o Rafael que perguntou, você tem que Rafael. saber. Por exemplo, no meu podcast lá, eu sou de história, fazendo a minha propaganda aqui, meu merchandise. O meu timbre é o mesmo, mas o meu tom de locução, de fala no meu projeto Som de História, para o meu aluno do ensino médio, não é o mesmo que eu falo lá na Antena 1, entendeu? Né? É uma coisa bem mais despojada, porque eu estou falando para o meu adolescente, entendeu? Tem que ser sorriso nos lábios, para você, olha só, você sabe realmente o que é iluminismo? O que foi? Então tem uma pegada mais descontraída e tal, porque se eu falar
por exemplo, como eu falo na Antena 1, um tom mais sóbrio, meu aluno não vai ouvir. Ele não vai curtir. Né? Vai achar que, sabe, não acontece. Eu até costumo fazer essa brincadeira, né, com a voz, porque assim, a gente tem que saber para quem a gente está falando, para quem a gente está falando, como a gente comentou há pouco. Então, podcast, sei lá, uma pessoa saiu do anonimato e ele se tornar um grande protagonista e tem um tremendo sucesso com o podcast que ele está produzindo. Pois é, são várias Nayaras, né? Não tem como. Não tem como. É a Nayara do podcast, das locuções, da sala de aula como professora de história, e aí é uma reinvenção o tempo todo dessa voz. Eu costumo brincar com os alunos que a gente tem que fazer isso o tempo todo, né? A gente tem, principalmente agora, por conta todo esse sistema online, a gente tem que ser muito criativo, né? Tem que trabalhar a criatividade e, às vezes, faz parte essa criatividade vocal. E aí, isso que você todo acabou de falar, diferencial. né? É todo diferencial, é isso que chama a atenção desse público jovem. É importante que a gente tenha, você principalmente, uma voz muito dinâmica e que tenha movimento o tempo todo, né? Porque é o que chama a atenção deles, é o que eles gostam. Isso aí. E assim, eu acho assim muito legal essa coisa de a gente ter essa versatilidade, né? E eu digo assim, quando a gente encontra o nosso caminho, não só no podcast, mas também no teu canal no YouTube, enfim, no que você vai produzir, putz, eu acho que dá assim, uma sensação de alívio. Caramba, aqui eu faço assim, aqui eu faço assado, nossa. E aí vai, né? Flui, né? Flui? Você vai no Exatamente. flow, né? Pois é. Nayara, eu tenho que te dizer que a gente vai ter que encerrar agora. Faz parte, faz parte. Pois é, mas fica o gostinho de quero mais. Eu acho que isso é o mais interessante, né? Nayara, conta pra Maravilha. gente, você vai estar ainda, né, assim, a convite da Veiga, em alguns momentos, em alguma live, você falou isso no início, eu acho que a gente ainda não estava gravando. Conta pra gente Sim, qual vai sim. ser Então, o as roteiro. próximas aparições. Então, eu lembro que semana que vem não, na próxima, dia 11, eu vou estar batendo um papo com a professora Cecília Seabra, Legal. falando exatamente essa coisa da transição, exatamente aí, como é professora do curso de comunicação, justamente essa versatilidade da Nayara, que é locutora, que trabalha no veículo de comunicação, mas também é professora, que é outro veículo, né, mas que também trabalha não exatamente com a voz, mas aí ela vai tentar trabalhar um pouco mais o assunto que a comunicação, porque professor é comunicação, né, o tempo todo. E num outro momento, com a professora Mônica Nunes, aí ela vai trabalhar, a gente vai falar sobre podcast, mas aí é o uso do podcast na educação. A gente deve ter acesso a isso, eu vou conversar com a nossa coordenadora, a Fabrícia teve que dar uma saída. Eu acho que sim, sem problemas. Pediu para eu te cumprimentar muito, te agradecer bastante, né? Imagina. Teve um compromisso, mas a gente deve... a própria Fabrícia, né, que está pertence ao grupo dos coordenadores e tal, no WhatsApp e tal, ela deve tomar conhecimento desses encontros e aí a gente divulga, porque eu acho que é interessante, né? É tão importante essa integração entre áreas, né? E hoje em dia, né, assim, eu estava pensando, quando o João me chamou, né, aí eu falei, pô, que legal, lembra aí, a gente perguntou, vai falar sobre o quê, né, qual o assunto, qual a pauta, né, qual é o norte? Eu falei, caramba, né, João, Isabela, a comunicação durante a pandemia nunca foi tão fundamental, independente do teu assunto. Falar bem, você ter conteúdo, mas você se expressar. Eu já ouvi podcast, não vou citar nomes aqui, porque seria da minha parte até indelicado, porque era da área de história. Mas, assim, o profissional não conseguia abrir a boca, sabe? Assim, eu estou me aproximando aqui da câmera, não conseguia articular, João, sabe? Então, assim, não basta você ter um conteúdo, né? Você tem que saber se comunicar com o teu... Uma grande responsabilidade, né? Eu acho que é uma grande responsabilidade, já que a gente tem tantos veículos hoje de comunicação e de realmente mostrar um pouco de quem você é, saber o que, assim, você ter cuidado, responsabilidade, comprometimento com aquilo que você fala, comunica, porque
nossa imagem está muito forte, né? Em todos os sentidos. Exatamente. A gente está exposto o tempo todo. Muita exposição. Né? Muito E nós, profissionais, professores, a gente saiu, entre aspas, de um anonimato e viramos youtubers da noite para o dia com uma pandemia. Né? Viramos youtubers. Então, assim, você tem uma produção, botou um ring light, um batonzinho, né? Um fundo, né? Uma luzinha. Né? A gente tem essa preocupação, além do nosso conteúdo que a gente vai entregar para o nosso aluno ou para quem quer que vai nos ouvir, assistir. Eu vi alguém comentando aí o podcast, olha que coisa, né? Quando eu pensei em criar o podcast, era o meu aluno, como eu dou aula para a escola pública à noite, meu aluno ele trabalha durante o dia como um entregador de pizza, do iFood, né? Esses aplicativos, de farmácia, e aí ele falava assim, não, professora, porque aí eu vou na bicicleta ou na moto, eu vou ouvindo a sua aula, olha isso, como é mágico proporcionar isso para o meu aluno. Muito, muito. Eu acho Sabe? que é o tipo são recursos que vieram para ficar, eles não vão embora depois que terminar a pandemia, ponto. Então, de repente, todos, a população inteira teve que se apropriar de coisas e de recursos e de tecnologia que não dá para sobreviver sem. Exatamente. E é uma coisa interessante que quando eu comecei a fazer o podcast, eu gravava a aula. Aí era aquele podcast de 1 hora e pouca. E aí eu vi que não dava certo, porque aí consumia muito pacote de dados, era muito demorado. Quando eu resolvi montar um roteiro, fazer coisas pequenas, coisa de 8, 10 minutos no máximo, aí funcionou. Porque né? Aí eu criei um roteiro, porque aí você tem que ter, né, um roteirinho para ajudar início, meio e fim, o objetivo no caso da minha aula, ou de quem quer que seja, não importa a disciplina, né? Aí funcionou, porque a gente é multiplataforma, né? Mais do que nunca. Então, ele encontra uma entrega, ele está ouvindo aquele entre 5 minutinhos, 8, ele tem maior facilidade, ainda mais essa garotada, né? 15, 18 anos, que é o meu aluno do aula para adolescente. Então, ele tem muito mais facilidade de reter, absorver, né, digamos assim, aquele conhecimento. E aí funcionou. Por isso que é importante, a gente vai criar um podcast. Quem é o teu público? Você quer falar para quem? Isso é super importante para poder, de fato, funcionar. Com certeza. Bom. Nayara, você nos trouxe assim, o prazer, esse frescor em falar sobre você, em falar sobre a voz na locução. Eu só tenho que agradecer pela sua disponibilidade, por esse carinho imenso em poder ofertar o seu trabalho para a gente e fazer com que a gente pudesse ter esse contato com você. Os alunos estavam todos muito ansiosos por esse encontro e muita gente de fora, né, também assistindo, o que deixa a gente muito feliz e a gente percebe que como é abrangente, né? Como é abrangente o seu trabalho e como é necessário para a gente. Você faz parte de um sistema que é o primeiro sistema de comunicação que a gente teve em nosso país, que é a rádio, né? Assim, que teve essa conexão com o público. E que está sobrevivendo, né, no meio de todas essas mudanças aí. Perdeu o glamour, é fato, né? Um certo glamour perdeu. Mas, como dizer, estamos juntos, estamos indo, né? Exatamente isso. Mas você nos trouxe esse frescor de fim de tarde, como foi bom te ouvir. E eu quero agradecer em meu nome, em nome da Universidade Veiga de Almeida, da nossa coordenadora, e também em nome da Isabela Poli, a nossa querida aqui. A Isabela é a professora mais querida do mundo, tem que falar isso. Não, calma. Pois é. Não, imagina, olha só, eu que tenho que aqui te interromper um segundo, João, nossa, muito gratificante poder dividir esse momento aqui, de colega de curso, amigo, parceiro, enfim, fiquei super agradecida, envaidecida, não vou negar, espero ter podido né, contribuir, né, não só com a minha história, com a minha fala aqui para os alunos, já que vai ficar aí no YouTube, e que venham tantos outros que assistem, possível de exemplo, de inspiração, seja positivo ou negativo, ou não sei, mas que sirva uma referência aí para quem quer, quem nos assistir, quem for me assistir, quem for ouvir um pouco desse nosso bate-papo aí. Agradeço mais uma vez o convite do João, da coordenação do curso de fonoaudiologia, dos alunos aqui presentes. Obrigada por todo esse carinho, essa recepção, foi um prazer. E também agradecer, né, a própria instituição, né, desse projeto aí do curso de fonoaudiologia, ter
né, eu estar aqui falando, contando um pouco da minha história. Gratidão a todos vocês. Obrigada. E a gente também, né, pela sua generosidade, de doar seu tempo, aquela vida corrida. Mas eu acho que isso é muito típico, e você falou em inspiração, e você nos inspira mesmo, porque eu acho que são inspiradoras as pessoas que são genuínas e tem brilho no olhar, né, quando fala da sua carreira, da sua jornada, né? Tem muitas pessoas aqui que estão iniciando, já iniciaram, né? Estão na faculdade, estão iniciando, fizeram escolhas e a jornada está só começando, né? Então a gente é que fica orgulhoso, feliz de você, uma pessoa que inspira, uma pessoa que tem brilho nos olhos, né? Que tem mostra isso muito claramente, o quanto você ama as suas profissões, né? Adoro falar. Adoro. Exatamente. Eu acho assim que... pode falar. Não, eu acho assim, minha meta agora, João, aos 60 tá finalizando um pós-doc, entendeu? Olha só. Entendeu? Eu não quero parar. E é isso mesmo, assim, que fique de exemplo isso. Ninguém pode parar. A gente fez um evento ano passado chamado O Fonoaudiólogo Não Pode Parar, uma palestra. Mas, na realidade, a gente não pode parar, tem muita coisa para fazer, para descobrir, para conhecer, para inventar. Né? E a tecnologia, né, e as mudanças vão ajudar a gente até a abusar da nossa criatividade. Né? E sabe-se lá o que tem mais para aparecer por aí. Olha aí, realidade aumentada, realidade virtual, da internet das coisas, tanta coisa, né? Eu hoje costumo dizer que eu queria ter menos 10 anos, confesso, para poder aproveitar um pouco mais. Mas tudo ao seu tempo, né? Fazer o quê? Você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Pode ter certeza. Nós todas. Então é isso, pessoal. Gente, ó, beijo grande. Vou dar um beijinho em vocês, ó. Que fofa. Tchau, gente. Vamos final. Então tá, um beijo. É só desligar aqui, né? Acabou meio. Não é isso? Quando a gente... só se despedir, eu vou encerrar aqui também, tá, pessoal? Então tá bom. Beijo, João. Super obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Vou encerrar, tá?